Pessoal, é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, exaltando e glorificando o nome desse Deus tão poderoso e maravilhoso que eu sigo. Não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém. Sou pecador como qualquer um outro, erro como qualquer um outro, falho como qualquer um outro. Só que Deus, ele é muito maravilhoso na minha vida, muito maravilhoso mesmo. Mesmo eu sendo falho, pecador, mas ele é muito maravilhoso, porque eu tento sempre corrigir as minhas falhas, tento sempre corrigir os meus erros. Fazia 3 anos que eu, sem ir lá na minha terra, em Sergipe, e para a honra e glória do Senhor fui. Deixei minha casa aqui fechada, deixei alguém cuidando dos meus 3 pitbull que eu tenho. Passei um mês lá, foi um mês maravilhoso, curti bastante com as minhas filhas. Graças a Deus, voltei com o coração partido, Deus sabe disso, que eu não queria voltar. Porque 3 anos, vocês veem, ela foi muito tempo. Mas Deus sabe de todas as coisas, e se for da vontade dele, eu voltarei o mais rápido possível. Que eu estou pensando em fazer isso, mas isso não vem ao caso. O que eu quero passar aqui para vocês é que não desista de Deus. Não desista, não procure Ele só quando você estiver na precisão, porque é muito fácil você adorar Deus na bonança, é muito fácil você adorar Deus quando seu casamento está indo bem, quando você tem um bom emprego, quando você compra uma casa, quando você compra um carro. Mas difícil é você adorar Deus quando você está na pior mesmo, no buraco. Mas quando essas coisas vêm acontecer, não se precipite em falar algo desagradável ao Senhor. Não faça pergunta, por que isso aconteceu comigo, Deus? Por quê? Não faça esse tipo de pergunta. Apenas ajoelhe-se e ore a Deus, pedindo conhecimento e sabedoria para Ele vir te dar e você conseguir sobressair daquela situação. É como diz em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente tem o poder de transpor uma montanha de um lado para o outro. Tudo é a fé, tudo é a sua fé. Eu saí de lá dia 19, 6h30 da manhã. Foi numa segunda-feira. Cheguei aqui na quarta-feira, dia 21, e foi muito sofrido. Quando eu recebi a notícia que aqui estava alagando, que tinha chovido muito por lá de cá, né, de Santa Catarina, e aqui estava alagando tudo. Quando eu recebi a notícia foi na terça-feira de madrugada, da segunda para terça. Eu estava já cortando, eu já tinha cortado a Bahia, cortei a Bahia toda na segunda-feira e já estava cortando Minas Gerais. Só que de Minas Gerais para cá ainda é muito longe, eu ainda faltava ainda, eu acho que uns 1.500 quilômetros, muito longe. E quando o meu vizinho aqui ligou para mim, desesperado, que aqui estava alagando, meus cachorros tava quase morrendo afogado, eu entrei em desespero. Eu chorava, eu clamava, eu gritava dentro do carro, e eu não tenho vergonha de falar, não. Eu entrei em desespero, só que eu orava com autoridade, era eu chorando e orando com autoridade, porque a nossa autoridade é dada pelo Senhor, e quando você é temente a Ele, quando você é um servo dEle, você tem o poder de orar com autoridade. E eu orava com autoridade, eu orava e falava que a água iria baixar e não ia danificar nada. Não ia danificar. E como vocês viram aí no vídeo, realmente não danificou nada. Nada. Cheguei aqui na quarta-feira à tarde. Foi difícil para mim chegar, né? Porque mais ou menos eu tiro 2 dias de viagem. E eu demorei mais porque as BR estavam tudo trancada. Curitiba, Paraná, estava tudo trancada.
Aí como eu conheço um pouquinho aqui essa área, que eu trabalhava com caminhão aqui, aí eu saía por praticamente enfrentando estrada de chão. Cheguei aqui à tarde, quando eu cheguei aqui à tarde, meu Deus, quando eu abri o portão que eu entrei, aí que eu entrei mais em desespero ainda, que eu vi aquelas coisas tudo revirada, lama para tudo que era canto, a minha geladeira subiu mais ou menos entre 90 a 1 metro de água, foi muita água. E a geladeira chegou a derrubar a geladeira. Repare se tinha muita água aqui dentro de casa. A mesa virada, a cadeira virada, o sofá estava fora do lugar, a cama estava fora do lugar. E foi terrível aquela visão. Chorei bastante mesmo. Não vou dizer que eu não chorei desesperado porque eu não sabia se a geladeira tinha queimado, se a máquina de lavar roupa tinha queimado, se minha maquita, furadeira, que eu preciso desse material para aqui para o meu comércio, para fazer as coisas. E eu não sabia se tinha queimado, eu entrei em desespero. E outra, não tinha condições de comprar tudo de novo, eu não tinha, porque recentemente que eu comprei eu não tinha condições de novo. E Deus sabe que eu não estou mentindo, porque Deus sabe se você está fingindo ou não. Deus sabe se você está fazendo alguma coisa para se engrandecer com aquilo. Eu não estou fazendo isso para me engrandecer, nem para ninguém vir ter pena. Eu estou fazendo isso para vir edificar vidas, que a sua fé venha a ser renovada, que a sua fé venha a ser restaurada. Em momento nenhum eu blasfemei contra o meu Deus. Em momento nenhum eu questionei. Por que isso, meu Deus? Eu sou temente ao Senhor. Em momento algum eu fiz isso. Eu agradecia, Senhor, eu dizia bem assim, se o Senhor permitiu, escute bem o que eu falava, eu dizia bem assim, eu chorando no caminho, eu digo, se o Senhor permitiu que isso acontecesse, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar força para mim poder se sobressair dessa situação. A única coisa que eu te peço é que o Senhor me dê força para mim poder se sobressair dessa situação. E quando eu cheguei aqui, que eu vi aquela destruição, uma coisa, pessoal, é vocês verem no vídeo. Outra coisa é vocês verem pessoalmente como é que estava aquilo. Estava destruído mesmo. Não era brincadeira não, era destruição mesmo. Imagine mais ou menos entre 90 a 1 metro de água invadir a casa de uma pessoa. Como teve várias invasões aí de água, né? Em Carmópolis teve, em outras cidades também. Repare a força da água como é, aquela ponte que liga Itabaianinha e Tobias Barreto. Repara a força da água como é em Sergipe. Destruiu a ponte. Aqui foram várias cidades que a água também veio fazer esses danos. Aqui no meu bairro mesmo, aqui na cidade que eu moro, Itajaí, no bairro que eu moro aqui, foi praticamente o meu bairro todo foi destruído. A água destruiu tudo. No outro dia, o pessoal da ambiental aqui, que faz a coleta de lixo, foi várias e várias caçambas de resto, de destroços, de imóvel. Meu vizinho aqui de um lado, meu vizinho do outro, praticamente perdeu tudo. Eu estava no outro dia lá na casa dele olhando, guarda-roupa, cama, rack, tudo destruído. Tudo destruído. E chega, eles choram, poxa, porque não tem condições de comprar tudo de novo. E as outras pessoas aqui também a gente são muito humilde aqui. E tudo destruído. E quando eu cheguei, o meu pensamento, e agora? Como é que eu vou comprar tudo de novo? Como é que eu vou fazer para comprar tudo de novo? Mas a minha fé em Deus era maior. E ainda continua sendo maior. É por isso que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo. Hoje faz 15 dias que isso aconteceu, que eu cheguei aqui na quarta-feira, dia 21, aí na quarta-feira à noite, praticamente eu dormi na lama, não comi nada. Deus sabe que eu não estou mentindo, eu passei 2 noites e 2 dias sem comer e sem dormir, desesperado para chegar logo. E quanto mais você quer chegar mais rápido, aí que você não chega mesmo. E quando eu cheguei, que eu vi aquela destruição, eu fiquei arrasado.
Chorei bastante mesmo, mas eu dizia, se foi consentimento do Senhor, o Senhor vai me dar força e eu vou conseguir. Tudo de volta. Aí quando foi na quinta-feira, foi quinta, sexta, sábado e domingo, só comendo pão com água, porque não dava para fazer comida. E eu não sabia nem por onde começar, era tanto destroço que eu não sabia nem por onde começar. E era limpando e chorando, limpando e chorando. E quando eu terminei de limpar, que eu arrumei tudo, para a honra e glória do Senhor, não tinha nada quebrado, nada danificado, nada. A geladeira eu ergui ela, deixei o gás baixar, depois peguei o secador da mulher de cabelo aí, da vizinha, e dei um vapor nos motores, nas minhas ferramentas também, na máquina de lavar também. E para a honra e glória do Senhor, nenhum eletrodoméstico meu foi danificado. E os móveis também não foi danificado. Nenhum. O que será que aconteceu? Muito simples de explicar. Deus, o poder de Deus. Deus, Ele guardou. Deus, Ele guardou as minhas coisas todas. Ele sabe que eu não tinha condições de comprar tudo de volta. E Ele guardou as minhas coisas todas. Toda. É como dizem em Salmo 28:7. O Senhor é minha força e o meu escudo, e nele eu confio. O Senhor é minha força e meu escudo. Quando a gente tem esse pensamento que Deus é nossa força e nosso escudo, Ele nos protege, Ele nos guarda. E Ele guardou as minhas coisas todas. Eu não fico feliz, eu não estou falando isso com arrogância, nem com soberba. Espero, porque a gente às vezes dá um testemunho e as pessoas interpretam aquele testemunho que você deu e pensa que você está zombando das pessoas. Eu não estou zombando, eu não estou feliz porque outras pessoas vieram a perder as coisas de dentro de casa. Eu não estou feliz com isso. Eu fiquei muito triste porque quando eu estava vindo em Minas Gerais também teve muita tragédia. Eu vi muita tragédia. Então eu fico muito triste com essa situação de ver as pessoas perder tudo. Como é que as pessoas vão começar? Tudo do zero. Imagina você chegar na tua casa, ver aquele destroço todo, tudo destruído. Como é que você vai ter força para recomeçar tudo de volta? É difícil essa situação. É muito difícil a minha situação. O que eu pensava, né? Mas só que Deus, Ele guardou. Deus, Ele protegeu as minhas coisas todas. Entrou muita água aqui, cobriu a cama, cobriu praticamente tudo. Mas Deus, Ele protegeu tudo. Nada foi destruído, nada foi danificado. Então, se a sua fé em Deus tá fraca, aumente ela. Procure Ele. Porque Deus, Ele não vai procurar a gente, não. Se a sua fé está abalada, não deixe que as coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem em sua vida venham abalar a sua fé, não. Que a sua fé em Deus seja maior. Não é porque isso aconteceu, às vezes isso é uma provação. É como foi no profeta Jó. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele praticamente perdeu tudo, mas mesmo ele perdendo tudo, ele ainda adorava Deus. Então, se isso acontecer na sua vida, adore Deus. Não deixe de adorar Deus porque algo de ruim aconteceu na sua vida, não. Não é porque eu sou um servo do Senhor, as coisas não vão acontecer comigo, não. Vai sim. Porque a mesma chuva que cai para um ímpio, cai para um justo. O mesmo sol que chega para um ímpio, chega para um justo. Só que a única diferença é que o ímpio não tem a proteção de Deus. E o justo tem a proteção de Deus. Enquanto você tem a proteção de Deus, você tem tudo. E eu tive a proteção de Deus aqui.
Não destruiu nada da minha casa. E trabalhei duro, tá? Trabalhei duro. Eu trabalhava aqui. Deus sabe que eu não estou mentindo. Deus sabe que eu não estou fingindo, não. Eu trabalhei duro. Foram uns 12 a 13 dias direto trabalhando duro. Duro mesmo. Eu trabalhava aqui o dia todo para limpar as coisas e refazer o meu comércio de novo. E quando eu terminava 6, 7 horas da noite, não pense que eu ia dormir, não. Sabe para onde eu ia? Eu ia rodar na Uber na 99, porque aqui eu trabalho na Uber na 99. Eu chegava em casa, era 1 hora da manhã, era 1h30 da manhã, eu chegava em casa todo dia assim. Desde quando eu cheguei, eu não parei. No Natal mesmo, eu cheguei em casa no Natal, acho que era 2 horas da manhã. No Ano Novo, eu cheguei em casa 4 horas da manhã. Então eu trabalhava aqui o dia todo, limpando. E quando era noite, eu ia trabalhar na Uber na 99, para ter um dinheirinho extra. É desse jeito que Deus quer que a gente faça. Não é só esperar cair do céu, é a gente correr atrás. Porque quando a gente corre atrás, Deus também ajuda. Ele sabe se você realmente é esforçado, Ele sabe se você realmente é merecedor daquilo. E eu procuro sempre fazer as coisas certas e que Ele venha me abençoar. Eu procuro sempre me esforçar ao máximo para que Ele venha fazer as coisas que eu peço. É pedir coisas com sabedoria. Ele sabe que eu não tinha condições de comprar tudo de volta. Então ele guardou as minhas coisas todas. Ele sabe que foi muito difícil para mim conseguir essas coisas. Não é ser materialista, é porque você tem de cuidar daquilo que Deus te dá. Se Deus te deu aquilo, você tem de cuidar. Então Deus me deu, cada item que Deus me deu, eu cuido. Eu cuido muito bem. É isso que Deus quer, que você seja cuidador, é que você dê valor àquilo que Deus te deu. Porque se você der valor àquilo que Deus te deu, Ele sempre vai guardar. Se você não der valor àquilo que Deus te deu, Ele toma. E que a sua fé não venha a ser abalada por qualquer coisa que aconteça em sua vida. Não é qualquer coisinha que acontece em sua vida que você vai deixar de ser, que você vai deixar de adorar a Deus, não. Adore Deus em todas as horas, em todos os momentos. É o que eu procuro fazer. Não sou a pessoa mais certa do mundo. Sou muito falho, sou muito pecador, mas eu procuro fazer as coisas. Sempre está me corrigindo. Sempre está me corrigindo. É como tem no livro de Provérbios 16:3. Consagre a tua vida a Deus. E é isso que eu faço. Tudo que eu vou fazer hoje na minha vida, eu consagro ao Senhor. Senhor, não me deixa falhar, não me deixa pecar. Me ajuda. E Ele me ajuda. Tudo que você for fazer, peça a Deus conhecimento e sabedoria. Foi o que o rei Salomão pediu a Deus. Salomão, ele teve o privilégio de sonhar com Deus. Foi o que ele pediu? Conhecimento e sabedoria. E Deus deu conhecimento e sabedoria a ele. E nós não somos diferentes de Salomão, não. E Salomão não é diferente da gente, não. Salomão era um homem de carne e osso. E nós somos também. Então, desde que a gente faça isso, conhecimento e sabedoria, a gente vai poder nos sobressair das situações que a vida nos coloca. Porque o inimigo, ele só quer ver você lá embaixo. O inimigo, ele quer ver a sua destruição. Talvez, se eu tivesse vindo de lá, do meu Sergipe, e eu começasse a murmurar, a xingar Deus, blasfemar, eu chegasse aqui, estava tudo destruído. Mas eu fiz diferente. Chorei, orei, clamei e orei com autoridade, que a água ia baixar e não ia danificar nada. E para a honra e glória do Senhor, que o nome de Deus ele seja exaltado. Como diz no livro de Salmo 113:4.
O nome do Senhor será exaltado em todas as nações. Então isso aqui é para vir edificar vidas. Não é um vídeo de orgulho, nem de egoísmo, não. É para vir edificar vidas. Que a sua fé venha a ser fortalecida mais ainda para a honra e glória do Senhor. E nunca perca a sua fé. Só porque aconteceu algo desagradável na sua vida, nunca perca a sua fé no Senhor. Continue firme na caminhada. Mas Deus, quando Ele vê que as coisas estão ficando difíceis para você, Ele entra com providência. Sempre Ele vai mandar um anjo para te ajudar. E Ele mandou o anjo aqui. E o anjo guardou tudo. Para a honra e glória do Senhor. E que o nome dele seja exaltado acima de todas as nações. Amém, meus irmãos? E fica na paz. E que a sua fé venha aumentar cada vez mais.